Está com caneta nova, caneta azul, azul caneta, mas não é. É a caneta preta, a caneta verde. Amém, amados? Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Bem-vindos a esta aula abençoada. Mais um dia de discipulado, mais uma segunda-feira, onde nós queremos estar nos atos do Senhor, como o salmista. Ele declara: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Esse salmo, para bom entendedor, percebe-se que esse salmo foi escrito por Davi, porque o tabernáculo era no tempo de Davi. Depois Salomão construiu o templo. Davi não construiu o templo, Davi desejou construir o templo, mas foi seu filho Salomão que construiu o templo. Então, o tabernáculo era o lugar da habitação, o tabernáculo que o Senhor tinha mostrado para Moisés. Ele constrói, e aí nós cantamos e louvamos esse louvor. Hoje é dia 7/11, bem-vindos os irmãos que estão aqui conosco na plataforma digital, vai para o YouTube essa aula, bem-vindos em nome do Senhor, gente do CEPAM, pessoas que estão nos acompanhando. Hoje nós também vamos lá para Angola. Nós temos lá os nossos irmãos em Angola que nos acompanham, que é o Boaventura, que é a Ângela, e também Sérgio Cunha, o Sérgio Cunha e velho, né? Sérgio Cunha velho, e também a Tina, a esposa deles, estão lá, também nos acompanhando lá em Angola. Que bênção, hein? Vamos lá então, hoje a aula é tópico de hoje: Ministério de João e o promover da fé. Amém, amados? Quantos têm aí o estudo? Nós vamos para a página hoje 62, página 62. Amém? O tópico de hoje é o Ministério de João. Olha aí. O tópico de hoje é o Ministério de João e o promover da fé. Porque o nosso tema, chamados para promover a fé, é o tópico, é o tema da nossa disciplina. Estamos encerrando já. Nós vamos lá para a próxima aula, para o último capítulo, praticamente, do livro. Olha só, graças a Deus estamos terminando e vamos iniciar logo mais uma disciplina. Mais uma. Nós estamos vencendo. Estava louvando a Deus hoje, sabe, amados? Segunda-feira que vem pode estar frio. Tá? Vai poder estar frio. Mais frio do que hoje. Talvez o nosso corpo, pelas circunstâncias, vão dizer: olha, será que vale a pena? Estamos com frio. Olha, então, quando nós estamos com frio, o que nós fazemos? Quando estamos com frio? Nos agasalhamos. Tomamos um chazinho quente, nos revestimos. Hoje, se eu falasse que ia ter festa, aniversário, poderosa aí para todo mundo, está lotado aqui. Mas Oi? A mãe da Clara, né? A mãe da Maria Clara foi inteligente, né? E ela falou: olha, vou anunciar aqui para os alunos do discipulado, tá certo? É estratégia. E vamos ter uma festa gostosa, uma lembrança. Maria Clara, parabéns! Mais uma delícia. A Emília está toda orgulhosa de ver a filha crescendo, se desenvolvendo e cheia da graça do Senhor. Amém? E vamos então, página 62. Iniciando então, minha esposa inicia a leitura da página 62, até nós interrompermos aí e irmos aqui para o quadro, as 4 divisões hoje. O tópico de hoje está dividido em 4 partes, em 4 divisões, tá bem? Vamos lá então. O Ministério de João. No último capítulo do Evangelho de João, vemos que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Pedro levou os discípulos para pescar. Então o Senhor lhes apareceu e, depois de tê-los alimentado, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que todas essas coisas? Essas coisas se referiam às coisas que davam sustento a Pedro, o qual respondeu 3 vezes: Senhor, eu te amo. Amém. Vamos parar um pouquinho aqui, sem entrar aqui na divisão, apenas fazer um plano de fundo.
para a aula de hoje. Vocês se lembram que Jesus, quando foi chamar os primeiros discípulos, quando ele foi desafiar os primeiros discípulos, depois que ele orou, que ele passou uma noite toda orando, e a partir dali ele desceu para o mar da Galileia e foi convocar os discípulos. Vocês lembram que o primeiro chamamento foi, eles estavam trabalhando, pescando, e agora Jesus vai no mesmo ambiente. Eles retornam no capítulo 21. O capítulo 21 é o último capítulo do Evangelho de João, e nesse último capítulo novamente Jesus retorna ao ambiente onde ele começou pela primeira vez a chamar os discípulos. Eles retornaram, eles estavam decepcionados. Jesus já havia ressuscitado, eles já tinham visto Jesus, mas de repente Jesus desaparece novamente do cenário, e talvez eles, ainda imbuídos daquelas dúvidas, daquele clima, daquela semana pesada de morte, de tantas marcas de perseguição, eles estavam retornando para o trabalho. Talvez pensando em retornar à vida, para 3 anos e meio, ok, não sei se valeu a pena, tudo bem, mas vamos voltar para o trabalho porque a gente precisa se sustentar. E aí Jesus volta no mesmo ambiente. Por vezes Jesus, ele precisa relembrar nós. É muito bom quando nós permitimos o Espírito Santo nos relembrar do nosso chamado, da nossa conversão. Ontem, acho que a esposa, quando chegou, estava meio dormindo já. Eu estava ligado com umas músicas, não é? Do Vencedores por Cristo. Me deu uma saudade da minha conversão, do meu primeiro amor. E eu coloquei lá umas músicas do meu tempo, e eu dormi, e eu retornei assim no tempo, no espaço com Jesus Cristo, e foi maravilhoso. Eu orei, falei: Senhor, me dá sonhos nessa madrugada, eu quero ter um encontro contigo, eu não quero perder essa essência, eu não quero perder esse início, esse chamamento. Amados, o chamado de Deus tem que estar sempre aceso no nosso coração. E o que Jesus fez? Eu creio que aquele fogo que nós vemos lá, Jesus preparando os peixes, você lê no capítulo 21, que Jesus estava ali à beira da praia, assando peixes, aquele fogo que estava ali acendido, tem que ser o fogo que acende o nosso coração. Fogo do chamado, do primeiro chamado, da alegria de servir ao Senhor. Eu todo dia que eu entro aqui, eu tenho que renovar no ambiente. Quando eu vou ministrar, quando eu vou no culto, eu procuro exercitar isso, Senhor. Hoje é como se fosse o primeiro dia, hoje eu quero dar como se fosse a primeira aula, o primeiro momento da tua presença, porque Jesus é maravilhoso. Então Jesus volta, repagina, revivifica, reanima, relembra, no mesmo ambiente, no mesmo momento, diz: olha, eu chamei vocês aqui, e eu não abandonei vocês, eu voltei, retornei ao lugar, ao início. Lembra daquela canção que nós cantamos? Quero voltar ao início de tudo. E esse João que participou, que registrou o Evangelho, lá no Apocalipse, ele ouve uma palavra: volta ao teu primeiro amor. Um dos desafios para a igreja de Laodiceia, voltar para o primeiro amor, desafiar a igreja a retornar a nossa vida, a retornar à nossa Galileia, ao nosso mar de Tiberíades, onde nós tivemos um encontro com Jesus. Então esse é o pano de fundo. Jesus vai ao encontro, relembrando, renovando, e que nós nessa noite possamos renovar o chamado, a chama da bênção do Senhor. Amém? Continuemos a leitura na voz bonita da esposa. Está muito boa essa voz hoje, está afinada. Continua lendo a esposa. Vamos ouvir aí, ela está vendo? Voz assim, bem assentada, bem cadenciada, para que todos possam ouvir, desde Portugal para o resto do planeta, que ecoe essa voz. Amém? O Senhor, diante da resposta confirmada, disse-lhe: quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Em outras palavras, Pedro, você podia andar conforme sua vida da alma desejasse. Agora, porém, eu já morri na cruz por você, para resolver o problema de seu pecado. Também morri na cruz com você para crucificar seu velho homem. Pedro, você já foi crucificado, e virá o dia em que não mais andará conforme seu querer, sua preferência. Outro o cingirá e o levará por onde você não quer.
Amém? Diz aqui, continuando, ali, o Senhor mostrava a Pedro que o crescimento da vida divina, ou seja, nós compartilhamos aqui, a palavra vida espiritual, essa vida que Jesus fala, que Ele dá vida e vida em abundância, é uma palavra grega que não é bios, mas é uma palavra chamada zoe, vida de Deus, de uma natureza divina. Então o Senhor estava dizendo a Pedro que o crescimento que ele recebia, essa vida nova, nele iria restringi-lo, mas iria aprender a se coordenar com os irmãos. Ele seria governado agora, não pela alma dele. Pedro não era um homem impetuoso, não era um homem... Havia vários Pedros em Pedro. Pedro era um homem que surpreendia. No capítulo 16 de Mateus ele está dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 18. Depois ele está dizendo: Olha, Senhor, eu não deixarei que ninguém toque no Senhor, tentando impedir um projeto de Deus na vida de Jesus. E Deus repreende Pedro. Ou seja, um Pedro bipolar, um Pedro com tantas tendências, um Pedro com muitos Pedros, que negou, depois que cortou a orelha do Malco lá do soldado, uma pessoa com característica de gente colérica no seu perfil psicológico. Mas veja bem, esse Pedro ia ser restringido pelo Espírito. Quando o Espírito Santo ele vem a nós, ele tem que restringir, não é? Colocar o seu programa, ele tem que colocar a sua pendrive em nós, o seu chip. O Espírito Santo quer mudar a nossa natureza. Não significa que ele vai nos despersonificar. Não estou falando aqui que o Espírito Santo, quando possui alguém, respeitando as outras religiões, mas que ele, quando ele possui alguém, ele deixa alguém em transe. Os discípulos e apóstolos não psicografaram a Bíblia. Tem gente que pensa assim, que João ficou tomado lá com o Espírito, desceu lá o Espírito, ele começou a psicografar a Bíblia. Não. Eram pessoas que conservavam sua natureza, seu caráter, seu perfil normal, só que eram restringidos. Havia uma força maior que, usando o próprio intelecto deles, governava segundo o intelecto de Deus. Isso é maravilhoso. Sem usar nenhum termo de transe. Quando você vai para eu já participei de tudo que você possa imaginar. De tudo que você pode imaginar. Já fui católico romano, já fui, minha família também teve tendência espírita. Eu já vi gente em transe. Eu já fui para a beira da praia, já vi nego entregando, fazendo oferenda, já fui para, encruzilhada. Amados, eu já vi. E jovem, mas nada se compara ao trabalhar do Espírito em nós. Então, ali o Senhor mostrava a Pedro que o crescimento da vida divina, nele, logicamente, iria restringi-lo, mas ele ia aprender a se coordenar com os irmãos. Pedro, porém, ao ouvir isso e vendo que João também seguia Jesus, perguntou-lhe: E quanto a este, versículo 21, João 18, 21, e quanto a este, percebe-se aqui a vida natural de Pedro se manifestando novamente. Jesus dizendo para ele: Pedro, com você eu tenho um plano, tenho um projeto, tenho uma vida. Esse é o contraste da vida natural com a vida espiritual. Pedro havia recebido revelação, olha, igualzinho o capítulo 16 de Mateus. Pedro disse que ele era o Cristo, e logo após o Senhor diz: arreda de mim, Satanás, você não cogita coisas de Deus, mas coisas da terra. E agora também Pedro recebe uma palavra: eu te amo, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E de repente o Senhor diz a ele: Pedro, quando você era novo, você tinha liberdade e onde queria, mas agora, quando você for velho, alguém vai tomar você pela mão e vai te levar onde você não quer. Dizia Jesus acerca da morte que Pedro ia enfrentar. Pedro morreu martirizado. Aí o Pedro ouviu aquilo, mas não se contentou e perguntou da vida do outro. Nós temos esse espírito. Eu vejo que o nosso cuidado, aqui a lição de hoje, está nos ensinando que a vida natural, ela se preocupa muito com a vida do vizinho. Mas as coisas que nós temos como discípulos de Jesus é preocupar muito com a vida dos outros. Esquecemos da nossa vida espiritual. Temos que cuidar bem primeiro da nossa vida espiritual, depois. Hoje eu vejo uma coisa, eu tenho visto muito nas redes sociais, agora com esse pessoal que faz, os artistas, esse pessoal que tem
os seguidores, como chama aí, os adeptos, os seguidores hoje, como chama aí, os influencers, esse negócio todo. E tem agora um casal que está tendo uma crise aí de casamento, é a notícia agora lá do Brasil, que é um apresentador e tal, que o marido dele é empresário, estão se separando, aquele negócio todo. Vou respeitar o nome dela aqui, porque a gente está. Não é? Bom, sério, respeitar a privacidade. Mas, sabe, ela falando com uma repórter, a repórter que até da Record dizia assim: então, e você já estava vivendo uma relação tóxica há muito tempo? Eu fiquei, relação tóxica? O que é relação tóxica? Relação tóxica eu sei quando eu pego às vezes pegar um spray, aquele venenoso, vai pegar uma barata, e passa um pouco mais e fica meio sem ar, né? Isso é para mim uma coisa tóxica. Que nem a experiência que o Felipe e a mamãe tiveram um problema tóxico ontem, né? Deu uma relação tóxica. Acho que foi quem falou, foi a Vanessa. Comeram alguma coisa aí, deu uma reação tóxica. Não, foi minha mãe mesmo. Tá vendo? Deu uma reação tóxica. O que é reação tóxica? Uma coisa que entra no nosso organismo e o que faz o quê? Deixa o nosso organismo fora do normal, né? Eu fiquei pensando, relação tóxica. E eu fiz até hoje uma postagem de manhã. Eu disse, olha, antes de você pensar em relação tóxica, você tem que precisar de uma decisão. Nenhuma relação tóxica acontece sem uma decisão tóxica. Toda relação tóxica começa com uma decisão. Um casal lá tem uma relação tóxica. Com certeza lá no passado já começou com uma decisão tóxica. E aí a coisa vai. Com Deus não tem isso. O Senhor, a relação dele é pura, é limpa. Agora, aqui o Pedro já estava numa relação tóxica. Porque já pergunta lá sobre o João. E o João, e esse, o meu vizinho aí? Jesus disse, olha, da vida dele cuido eu. Cuide da sua, porque da vida dele ele cuida. E aí, é o primeiro contraste aqui. Quem pode lembrar? Pode ler, esposa? O primeiro ponto aí, primeira divisão do estudo. Contraste da vida natural e espiritual. 1.1. Vida natural governa a carne. Expectativa, coisas. Olha, vida natural governa a carne. A expectativa da vida natural é pensar em coisas. A vida que não tem Deus pensa em coisas. Tudo para as pessoas é coisa. Conquistar coisas. As pessoas viram coisas. Tudo é interesse. Você pode ver, o mundo trabalha nessa vibe. Tudo é coisa. Por isso que o texto eu gosto muito, porque ele fala no literal. Simão filho, João, ama-me mais do que todas essas coisas. Quando ele fala de todos esses, ele está incluindo os discípulos e todas as demais coisas, literalmente, João 21, 15a. Essas coisas se referiam a coisas que davam sustento a Pedro. Ele não foi pescar? Ele estava pensando no quê? No sustento. E Jesus disse, não, eu vou estar contigo. Você me ama mais do que todas essas coisas, que o teu barco, que a pesca, que a rede, que as pessoas. Porque, amado, um dos contrastes da vida espiritual, da vida natural é essa. A vida natural se preocupa, ela se governa pela carne. E a carne coloca expectativa em coisas. E nós estamos vendo um tempo no Evangelho estranho. Um Evangelho que está levando as pessoas a quererem conquistar coisas. E o Evangelho não tem isso como premissa. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ok? Eu fui pastor de uma igreja no interior, uma igreja influente no interior, uma igreja rica, uma igreja de gente de posse, uma catedral, tinha 42 congregações, era uma igreja sede. Ele era conhecido na cidade e um candidato a prefeito da cidade, e foi prefeito. Ele me convidou para ser vice-prefeito dele. Está na chapa dele, por quê? Porque eu puxava os votos evangélicos. E naquela época,
Eu achei interessante, me aliciou. Poxa, não, reconhecido. Olha como que a carne é. E aí eu comecei a me alimentar daquilo e já comecei a me envolver. E aí reuniões, e reunião de bairros, e ele me levava e tal. E um dia ele me jogou um livro. Ele disse, olha esse livro aqui, que esse livro é interessante, eu vou te ajudar muito. É um livro da maçonaria, de iniciação da maçonaria. Falava tudo sobre maçonaria. Nada contra a maçonaria. Mas eu percebi que um livro que apelava para coisas. Contrariava tudo que eu posso imaginar. Ou seja, alguém que ajuda você a ter coisas. Se você é bom, você vai ter coisas. Eu falei, eu não preciso disso. Com todo respeito, não tenho. Eu percebi. Aí cheguei em casa, a Sandra falou assim, olha, meu filho, se você escolher esse caminho, esqueça que eu não vou essa vibe, não. Vai procurar tua esposa aí, porque... E eu fui orar, falei, realmente minha mulher está com... E tirei aquilo do meu coração. Por quê? Porque eu percebi que eu estava sendo seduzido pelas coisas. A carne estava dominando, governando, e eu confundindo vontade de Deus. Não tem nada de vontade de Deus. Primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a melhor bênção que temos na vida é ganharmos do Senhor. Não precisa ninguém nos ajudar, porque quando as pessoas te ajudam, elas um dia vão te apontar. Ah, eu te ajudei, hein? Fui eu que te fiz, fui eu que te criei, fui eu que te gerei, fui eu que te iniciei. Pode ter a certeza, 100% do que eu estou lhe dizendo. Toda instituição, todo elemento, todo governo que começa nos seduzindo, nos aliciando com coisas, é carne. E a carne um dia, ela vai requerer o seu quinhão. Então, fica com Jesus. O pouco com Jesus é muito. O pouco com Jesus multiplica. Esse evangelho que as pessoas ficam pregando prosperidade, multiplicação. Jesus, quando trazia o evangelho, no capítulo 6 de João, ele pregava multiplicação, mas ele multiplicava o pão e o peixe. Ele fazia o cesto encher. Essa gente não enche nada. Enche só verborreia, mas não enche a barriga de ninguém. Então as coisas de Deus são concretas. Elas acontecem. No reino do Espírito. O Senhor abre as portas para nós, abençoa o descanso da casa, abençoa o trabalho, nos dá saúde, abençoa o nosso casamento, nos alegra, porque a vida espiritual em Cristo, a expectativa dela é o que é? Cristo. Cristo é tudo para mim. E em Cristo eu tenho tudo. Estão percebendo? Que vida com Deus é uma coisa tremenda. É uma relação maravilhosa de dependência total, de confiança total. Porque se ainda não adquirimos, estamos ainda precisando de um clique espiritual, um despertamento. Senhor, me ajuda. Senão eu vou ficar com Pedro, se preocupando com a vida dos outros, com as coisas dos outros, com a história dos outros. Os coaches hoje, aqueles que você não vê, não sabe onde mora, estão dizendo que você pode ser igual a eles. Eu não conheço ele. E eu não quero ser igual a ele, eu quero ser igual a mim. Amados, depois de Jesus Cristo, nós temos uma segunda pessoa que nos acompanha. Sabe quem é? Quem sabe? Depois do Espírito de Cristo, é você mesmo. Você tem que conversar com você mesmo. Ser resolvido com você mesmo. Louvado é o nome do Senhor. E a partir dessa afirmação, dessa determinação, dessa resolução, e você ficar resolvido, aí o Senhor estava ensinando para Pedro, seja resolvido. Apacenta o meu rebanho. E aquele João, que Pedro se preocupa com ele, era ovelha de Pedro, porque fazia parte do rebanho. Pedro era líder dele, se tornou líder dele. E os dois conviveram abençoados, porque Jesus é que opera esse tipo de nível de relação. Então, 1.2, esposa? Vida, espírito. Cristo, expectativa. Não, Cristo. Expectativa é igual a Cristo. Amor. Amém? Então é isso, vida espiritual, vida espírito. O governo é o espírito, a expectativa, Cristo, em amor. Aleluia. Não é isso que o Senhor estava dizendo. Tu me amas, Pedro? Te amo. Apacenta o meu rebanho. 3 vezes. E o que Pedro respondeu na terceira? Lembra, Camilo? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O Senhor disse para ele, apacenta as minhas ovelhas.
Então fechei aquele livro, devolvi lá para ele, e disse muito obrigado, eu não preciso disso, estou continuando a minha caminhada. Graças a Deus por essa decisão, porque eu poderia nem estar aqui hoje, eu poderia ser o pior das pessoas, honestamente, poderia ser um mau caráter, poderia ser uma pessoa boa, mas eu vou dizer, conhecendo a política do Brasil, eu não ia valer nada. Vamos lá, 1.3. Vida natural, preocupações, vida, tempo, bens. Vida natural é isso, preocupações. Vida, tempo, bens. Mas peraí, calma, eu posso sair do mundo. Calma. Jesus disse que não nos peço que os tire do mundo, João 17:25, mas que os livres do mal. Mas nós estamos no mundo, mas a nossa preocupação não é, a princípio, ser governado pelo mundo. As coisas nos virão. A construção da nossa vida em Cristo, ela é determinada pela vontade de Cristo. E aí é uma relação de confiabilidade. Vida espiritual é uma confiança absoluta no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Vamos confessar a verdade? Se nós tomássemos decisões com a paciência do Senhor, não tomaríamos decisões melhores? Quantos relacionamentos, quantas famílias, quantos casamentos, se tivessem dado um tempo, orado e refletido, amadurecido, não teriam tomado uma decisão melhor? Teriam? Em todos vivem, não estou dizendo que não casaram, não, mas um tempo, esperar um tempo a mais para adquirir coisas melhores. A gente busca o Senhor, é muito melhor. Tudo que vem da parte do Senhor é muito melhor. E 1.4, vida espiritual, né? Ela se preocupa com o governo de Cristo. Então, João está nos ensinando aqui no seu último capítulo o contraste da vida natural com a vida espiritual. Que possamos ser levados pela vida espiritual. Diz aqui, percebe-se aqui que a vida natural de Pedro se manifestou novamente. É como se ele perguntasse: por que só eu tenho de sofrer? E João, não. E o João? Como? Eu vou morrer e o João? Não vai morrer igualzinho eu? Não é? Ele não pergunta isso na igreja, por que aquele irmão é tão abençoado? Eu sou tão pobre, meu Deus. Está tudo certo com aquele irmão. Meu Deus! Ele compra o carro novo, ele compra a melhor casa, ele vai para as férias. Parece que ele coloca a mão e eu, calma, não deixe, se preocupe. Abençoe a vida dele, deseje melhor ainda. Eu, quando vejo uma pessoa prosperar, ser abençoada, eu fora, obrigado, Senhor. É meu irmão, que ele cresça, que ele multiplique, não fique de olho gordo, não fique ali também com esse espírito aí de sofrimento, de sofrência. Libera, só com um rio, fluxo. Em nome de Jesus Cristo, porque, meu amado, o que define a nossa vida não é o início nem no meio. O que vai definir nossa vida é no final. Dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida do meu irmão é a vida do meu irmão, é íntimo, ela é com Deus. Se ele ora muito, ora pouco, se ele é mais espiritual, menos espiritual, se ele falar mais língua estranha ou não, isso não interessa para mim. O que interessa é que eu tenho Jesus aqui, então, dentro de mim, e isso me satisfaz por completo. Satisfação absoluta. Viremos a página. Vamos virar a página? Tem hora que tem que virar a página, né, Emília? Tem hora que tem que virar a página da vida. E vamos aqui para a página agora 64. Vamos para a página 64. Vamos virar a página. Eu vou pedir para a Camila ler a página 64. Pode ler, Camila? Deixa eu ver se é aqui. 64 mesmo, não? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, né? Jesus disse para Pedro: deixa a vida do João aí. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, o que Jesus disse? Segue. Deixa ele seguir a vida dele. Você tem que seguir a minha. Olha para o irmão, o senhor Paulo, diga: siga a tua vida que eu sigo a minha. Diga mesmo, siga a tua vida, eu sigo a minha. Então, na verdade, não tem hora que tem que falar assim para o irmão? Tem hora que tem que falar assim para o irmão.
abençoar, irmão. Siga a tua vida, eu sigo a minha. Aleluia. E eu estou seguindo Jesus e siga você também. Foi assim, então, vamos lá, Camila. Foi assim? Foi assim que se tornou corrente entre os irmãos que Jesus havia dito que João não morreria. Mas o próprio João acrescentou uma nota dizendo: ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Jesus quis deixar claro que ele era impossível viver até a volta do Senhor com aquele corpo carnal. Seguramente o Senhor se referia ao ministério entregue a João de ajudar as igrejas e os santos com o Espírito e com vida, para que pudessem cumprir a economia de Deus e entrar na manifestação do seu reino. Amém. O que nós estamos falando sobre João? Não foi isso que João escreveu o Apocalipse? Com 90 anos, ficou 20 anos na ilha de Patmos. Deus estava dizendo que ainda ele teria um encontro. E Jesus não foi ao encontro dele na ilha de Patmos. Ele estava vivo ainda. O Senhor disse que, olha o contraste, o Senhor estava dizendo: Pedro, você vai morrer martirizado, mas esse vai morrer de velho. O João vai morrer com 90, com 100 anos, vai morrer velhinho, gaga. Vai morrer, eu acho que, não sei se ele morreu lúcido ou não, mas de repente, ele morreu já com demência, eu não sei, morreu velho. De qualquer forma, morreu. O que Deus estava se referindo é que ele não morreria enquanto não tivesse um encontro novamente. Jesus foi ao encontro dele em Patmos e se revela poderosamente. E a partir de Patmos, João é rejuvenescido, é renovado, escreve o Apocalipse, escreve as cartas, se torna pastor em Éfeso com 90 anos. Era disso que Jesus estava falando, do contraste do destino de um e do contraste do destino do outro. Amém? Se eu vou morrer martirizado, não sei. Se minha esposa vai morrer no lar de terceira idade, também não sei. Quem já ficou preocupado com isso? Poxa, se meus filhos me deixarem no lar de terceira idade, vai ser, eu vou fazer festa. Não estou preocupado com isso. Vou preocupar com essa história. Tem gente que se preocupa com umas besteiras, rapaz. O que vai acontecer comigo, meu Deus, aquela pena de si mesmo? Se eu estou cheio de Jesus Cristo, meu irmão, eu vou fazer festa, aleluia. Vou pregar o evangelho, vou pegar um violão. Se tiver gaga aqui, olha, alguém cuida de mim. Se tiver alguém, se não conseguir mais limpar, alguém vai me limpar. Se eu tiver sujo também, não quero nem saber, porque não tenho consciência mais de nada, mas estou tranquilo. Vou ficar preocupado com o quê? Pare para pensar. Vamos para pensar realmente nas coisas que nós sofremos, nós criamos enredos na nossa mente, na nossa alma, que tiram a nossa paz. E João está lá, em Patmos, talvez teve lá alguns pensamentos: poxa, eu estou sozinho aqui. Hoje eu falava com uma pessoa, fui comprar as canetas aí, encontrei um amigo, e ele estava assim, meio quietão. Falei: então, e se você está só, né? Ele falou assim: é sim, estou só. Falei: mas não está em solidão. Você está sozinho, mas não está em solidão. Jesus está contigo. Aí ele se animou. É verdade mesmo, está vendo? Você não está só. Você não está em solidão. Sozinho, mas não em solidão. Então João não estava sozinho. O Senhor se revelou a ele. Continuemos a leitura, Camila. Muitos servos alimentando os conservos. O Senhor nos revelou que esse ministério vai perdurar até a sua volta. Já estamos nos últimos tempos. Já estamos às portas da vinda do Senhor. A vontade de Deus é que todos possam cumprir sua economia pelo Espírito e pela vida. Ele deseja que surjam muitos servos como João, pessoas que lhe sejam fiéis, que neguem a si mesmos, fazendo morrer toda a autossuficiência e que dependam dele, invocando seu nome, crescendo em suas palavras e alimentando-os com servos, por amor a ele. Por isso, o Senhor continua a chamar servos para que sua economia seja cumprida. Um servo, como o próprio nome indica, é uma pessoa que deve servir seu Senhor. Todos nós que
Não devemos, pois, buscar nossos interesses, mas os de nosso Senhor e Salvador. Nem viver mais para nós mesmos, mas para Ele, porque por nós morreu e ressuscitou. Então, olha, ponto 2 aqui, chamados para promover a fé no espírito de serviço. Jesus disse que nós somos servos, a palavra servos no grego é doulos, está aqui. Doulos, servos, doulos. Era aquele que servia a mesa, aquele que era escravo, aquele que servia seu senhor, era servo. E o Senhor disse que se nós queremos ser maiorais, temos que ser servos de todos. 20 e 52, aleluia. Glória a Deus. Podemos ser servo do relógio também. Vamos deixar um pouquinho o relógio do lado. Olha, servo do Senhor. Olha o que diz aqui. É importante nós lermos Mateus 16. Alguém pode ler para nós? Mateus 16, 24 e 25. E um outro, talvez aí leia para nós, 2 Coríntios 5, 15. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Vamos ver então Mateus 16, 24 e 25. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então isso que é a vida espiritual. Se alguém quer vir após mim, a mim mesmo, negue-se a si mesmo. É uma palavra muito difícil. Isso contraria, amado, isso contraria, se você for um colóquio aí, se você for, eu e você formos numa conferência de psiquiatria, de psicologia, numa conferência de direitos humanos, numa conferência de religiosidade, seja o que for, espiritualidade, alguém vai dizer, você é louco. Quer dizer, não tem como você negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Quando você vai negar a si mesmo? É difícil compreender essa palavra? É difícil entender isso. Negar a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Deus fala da cruz aí. Esse tema cruz começa a entrar agora na vida dos discípulos. E muitos deles também, como Jesus, morreram crucificados. Inclusive Pedro morreu crucificado. Essa questão da negativa não significa que vai despersonificar, que você vai deixar de ser você mesmo, mas ele está dizendo de algo que iria acontecer neles, e já estava acontecendo, que era o Espírito Santo tomando posse absoluta deles e levando-nos ao serviço, a entender que nós somos chamados para servir o outro. Se eu estiver aqui como um professor ou um instrutor, e o meu trabalho for aqui para fazer bonito, me vangloriar, e não for o serviço de querer ver cada irmão crescendo e desenvolvendo, e produzindo, e servindo, não tem valor nenhum. Se não tiver com amor, nós temos que trabalhar como servo do Senhor. Nós não somos amados, não existe. Eu não consigo compreender ministérios que nós costumamos ouvir aí. Você que está me assistindo, não se escandaliza, mas eu não consigo compreender ministério para-eclesiástico. O que é um ministério para-eclesiástico? Deus me levantou para um ministério para ajudar a igreja. Ou eu tenho pastor que ore por mim, não estou sendo muito aceito na igreja, ninguém compreende o meu ministério. Não tem o meu ministério na igreja. Não existe isso. Isso é criação da nossa cabeça. Isso é a nossa vaidade que cria. Isso é o desejo de ter, é o desejo de posse. Isso é o maior sinal da alma, da carne querendo governar. Não existe o meu ministério, existe servo. Servo não tem ministério, servo é servir. Jesus lá, lavando o pé dos discípulos, aí o Pedrão de novo, né? Senhor, mas é que é para lavar, dá um banho inteirinho em mim, um ducha corona espiritual, vai aí, não dá, né, irmão? Você vê como que é a nossa mente? A nossa mente é muito doente. Em muitos lugares onde a mente mais fica doente é na igreja. Tem gente tão boa. É no mundo, ele é bom, é uma pessoa boa. Ele não tem Jesus Cristo, mas é uma pessoa boa, pessoa, sabe,
bem consigo mesma, resolvida, bem casada, entra na igreja, rapaz, fica doente. Estraga o cara. O cara é bom. O Senhor quer transformar ele, usar aqueles talentos dele, deixar ele na marca dele, aí ele entra na igreja, aí começa, sabe, na cabeça dele. E sabe, quem gosta de estimular, o próprio irmão. Ó, você é bom. Não estão compreendendo o seu ministério. Comece a procurar o seu espaço. Deus está me revelando. Eu vi um anjo do teu lado, dizendo, esse é o varão de guerra. O manto está sobre você. Ah, manto, para com isso. Duros é servo. Isso é vida espiritual. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Andando assim na rua tranquilo. Eu posso andar tranquilo. Na rua eu não sou pastor. Na rua eu sou cidadão. Olha, né? Quem não me encontra na rua aí, hoje eu encontrei 2 vezes com a Júlia. A Júlia com o dedo dela de fora. Eu, glória a Deus, serve aí. Falei, ajuda essa unha. Eu falei, glória, vai retirar essa unha. Quase fiquei com vontade de arrancar aquela unha dali e orar. Ungir ali. E é tranquilo, a vida passeando, trabalhando, fazendo, realizando, na estrada. Eu sou servo. Não se ficar com bandeira, colocar um crachá, pastor, um kipá. O cara coloca ali, aquele carro. Tem muita moda louca, tem muita loucura no meio da igreja. Muita loucura. É muita doidice. Eu não aguento, sabe? Desculpa, né? Essa árvore de Natal. Tem cara que parece uma árvore de Natal. Todo dia é Natal dele. Eu gosto de crachá, e quando entra de carro, eu só posso, e põe a roupa, e sapato, e coloca toda uma toga. É um negócio doido. E Jesus continua carregando a cruz. Carregando a cruz. O cara ganha selo gospel, melhor disco, né? Ganha troféu gospel, melhor música. E Jesus continua carregando a cruz. Dizendo, meu filho, nada disso, está tudo, sabe? Negócio. Menos. Chamados para promover a fé no Espírito, viver para servir como Jesus serviu, negar-se a si mesmo, como nós vemos aí. Eu disse para alguém ler, né? 2 Coríntios 5,15. Quem pode ler para nós 2 Coríntios 5,15? E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Ele morreu por todos, para que todos que nele morreram não vivam para si mesmos, mas vivam para ele. Viver para ele, tranquilo. Amém? Hoje a gente vai para casa, né? Eu não quero performática que os outros vejam. Eu não quero chegar em casa, um tom maravilhoso, e pô, bom bem. Quero chegar em casa, dormir e falar assim, obrigado, só mais um dia. Teu nome foi exaltado. Eu vi o Senhor na face dos meus irmãos. Eu vi o Senhor na face dos meus irmãos. Eles saíram abençoados. As crianças saíram abençoadas. Eles vão ter uma semana de vitória. Em nome do Senhor, ruminando a palavra que o Senhor deu, crescendo no Espírito. Esse é o desejo do Senhor. Amém? Continuamos a leitura agora. Emília, você está com a... Acompanha aí. Muitos servos alimentamos com servos. Agora vamos para... Eu acho que ali, depois de 2 Coríntios 5,15. É isso, Camila. Você terminou a leitura aqui, né? 2 Coríntios 5,15. Então, Emília, com essa voz soteropolitana, você é soteropolitana? Você é de Salvador? Olha, mas foi morar no interior, não? Ah, ok. Amém. Então vamos lá. Devemos ser esses servos que estão sempre vigilantes, pois o Senhor pode voltar a qualquer momento. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A maneira de vigiar é estar preparado para a vinda do Senhor. Para isso, temos de negar a nós mesmos e seguir o Senhor o tempo todo. No viver diário, quando ocorrem situações complicadas, e a luz de Deus nos ilumina interiormente, mostrando nossa falha em algum aspecto, devemos nos voltar ao Espírito,
Dessa maneira, o fogo santificador do Espírito queima dentro de nós, purificando-nos e santificando-nos. Uma vez que você nega a si mesmo e perde sua vida natural, caída por causa do Senhor, você abre mão de todo interesse próprio. Deixe de se preocupar com seu nome, sua posição, seu próprio desfrute e tudo mais que se relaciona a você, e passa a viver para o Senhor. Servos prudentes vivem totalmente para seu Senhor e são extremamente sensíveis às necessidades dele. Não se trata de fazer grandes obras para Deus, mas de estarmos sensíveis à direção e ao suave falar do Senhor, conduzindo-nos mesmo nas pequenas questões práticas da vida. Amém. Eu tive um professor no seminário, depois vocês pesquisem o nome dele. Ele foi diretor e professor meu. Foi uma das pessoas mais respeitadas no meio evangélico do Brasil, chamado Ernesto Nini. E um dia, esse homem, ele passou por uma experiência tremenda, ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele tinha uma biblioteca com milhares de livros, milhares. Ele era um homem absolutamente preparado, intelectual, em alto nível. E um dia ele ministrando, esse tempo de avivamento, lotava as reuniões dele, ele ministrando e terminando a reunião, ou não, iniciando a reunião, quando foi apresentado, olha, está conosco o grande homem de Deus, pastor Ernesto Nini. Interessante. Está entre nós o grande homem de Deus, pastor Ernesto Nini. Aí ele pegou a palavra e disse, olha, meu irmão, eu agradeço os elogios, mas eu não sou o grande homem de Deus. Eu sou o homem do grande Deus. Que grande é o Senhor. Eu sou o homem do grande Deus. Aí você percebe que é uma pessoa que tem que se governar. Não é? Ele foi ilustrado, ele foi elogiado, ele poderia se sentir, até nem comentar aquilo, mas ele quis disciplinar aquele irmão, para que nós possamos entender que grande é o nosso Deus. Nós somos apenas servos. Tudo que fazemos, tudo que operamos, tudo que realizamos, se eu não terminar hoje a aula e no meu coração eu perguntar a Jesus, obrigado, Senhor, na minha simplicidade, na minha limitação, eu procurei passar aquilo que o Senhor tem passado para mim, para os meus irmãos, para a comunidade. Se isso não estiver no meu coração, não vai ter valor nenhum. Então eu tenho que cada dia mais saber governar a minha própria vida. Amém? Autoridade e crescimento de vida. Pode ler para nós, Sara? Se queremos servir o Senhor, precisamos dar muita atenção à questão da autoridade estabelecida por Deus e aprender a nos submeter a ela. Quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. No final do primeiro século da nossa era, Deus deu autoridade ao apóstolo João, mas algumas pessoas o rejeitaram. Por isso ele, com muita autoridade, afirmou: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha, está vendo? Agora, outro aspecto importante na vida espiritual é a autoridade. A autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Ok? Hoje tem outra linguagem que não é usável, você não vai ver o pastor Bolani nunca usando esse termo. Ó, meus filhos, eu sou o papai espiritual aqui. Tu está debaixo do papai aqui. Se o papai der ordem, vocês vão. Se o papai não der ordem, vocês não vão. Imagina. Olha, eu quero que vocês preguem o evangelho. Eu quero que vocês sejam bênção e autoridade onde vocês estejam. Em nome do Senhor. No trabalho. Nos seus diálogos. Hoje nós oramos por uma questão, eu e a esposa. Ontem já estávamos orando, hoje oramos, que ela precisava de autoridade para desenvolver uma situação. Vai lá na carne? Não, vamos na autoridade.
Ainda que a carne nos dê razão, somos no nosso direito, estamos no direito do Código Penal, não interessa, mas eu preciso me cobrir primeiro da autoridade do Senhor. Eu aprendi isso, nós temos que aprender isso quando nós vamos revestidos. Por isso que eu disse que na segunda-feira talvez seja mais frio. Mas o que você vai fazer? Se revestir. Revestir-vos de toda a armadura do Senhor para que suportar. Então você vai revestir uma blusinha a mais. E vou dizer, eu vou vir, aleluia. Porque eu vou me cobrir. Eu vou me agasalhar mais. E vou para a casa do Senhor. É forte, é forte. Né, Vanessa? É forte. Ei, esse pessoal aí. A Vanessa está sentindo agora o que é o inverno. Maria Clara já está acostumada, né, Maria Clara? A gente já vai se adaptando. Eu não tenho uma diferença nenhuma de inverno e verão. São 32 quase primavera, de verão, inverno e outono que eu passo aqui. Para mim já não faz diferença. Agora, para quem está chegando, e eu preciso dar uma palavra de ânimo. Irmã, coloca mais uma blusa então. Se não tem, a gente arruma um cobertor, outra blusa, aí não vou ajudar o irmão. Mas precisamos de cobertura do Senhor. Essa autoridade aqui que o autor está falando, da qual João foi investido, não é autoridade despótica, não é autoridade que se impõe, é autoridade que Deus dá. Sabe? A autoridade que Deus dá. Você está debaixo do meu manto, aí, meu irmão. Não faça nada assim, não te abençoar. Não existe essa conversa, é conversa. Você tem a unção do Santo. O Senhor habita dentro de você e te dá autoridade no Espírito, em nome de Jesus, aleluia. Expulse demônios, cura os enfermos, prega o Evangelho, olhe no estranho, seja a igreja do Senhor onde você estiver, porque igreja não é só aqui, igreja é onde nós estamos, orando em nome dEle. 2 ou 3, vocês lá no trabalho, mais trabalho, dizendo, Senhor, aleluia, esse lugar aqui, isso aqui se torna igreja. Passa um lanche lá, um hambúrguer, diz, isso aqui está abençoado, ungido. O cara vai comer, vai comer 2, 3, 4, vai ser abençoado. Vai ser leve. Ele vai ser abençoado. Vai investir lá. Por quê? Porque nós temos a autoridade do Senhor. Então, o que João recebe, lembra-se que eu falei que primeiro foi Pedro, que foi a autoridade, líder na vida de João? Pedro certamente já tinha morrido. João agora recebe do Senhor um encargo para ser pastor de uma igreja local, para ministrar, para ensinar. Não é ele que diz, jovens, sois fortes. É João que diz isso. Tendo vencido o maligno. E o Senhor está em vocês, exerce essa autoridade. Ponto 3, você lembra, nossa? João é autoridade espiritual. Romanos 13:2, que diz que nenhuma autoridade foi dada sem a vontade de Deus. Que nós devemos estar debaixo das autoridades. João sujeito A Pedro, João 21, 15 a 17. Já lemos, não é? Autoridade espiritual. Guiar, ensinar, formar, habilitar. É isso. Isso é autoridade espiritual. Guiar, ajudar, ensinar, habilitar, enviar, formar. Isso é importante ler Efésios, não está aqui no estudo, mas é bom nós lermos Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Estamos caminhando para o encerramento dessa aula, porque depois vamos ter uma surpresa, que não é surpresa, mas que é surpresa, aleluia, abençoada, não é? Efésios capítulo 4, versos 11 ao 12. Quem encontrou? Encontrou, Júlia? Então leia a voz da Júlia, quero ouvir a Júlia hoje, ouvi 2 vezes a voz da Júlia hoje, de manhã, estava indo para a escola, e quase 7 horas da noite voltando da escola, e o dedo estava ali, firme, forte, aleluia. A esposa acha muito bonito que ela coloca uma borrachinha. É uma bexiga, né? Aí, tá certo, para tomar um banho, para não molhar, não estragar o curativo. Muito inteligente. Tá vendo? Eu aprendi, nunca vi isso. Eu aprendi, olha aqui. Espero que não dê, não encrava minha unha, mas encrava, é bexiguinha. Foi ele quem deu todas as pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para servir cristão. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço
cristão. a fim de construir o corpo de Cristo. A fim de construir, edificar. Fiz isso para o quê? Para guiar, para ensinar, para formar, para habilitar. Aleluia! O resto, irmão, é vaidade humana. Chamar atenção para si. Hoje nós estamos aí com muita... Eu não sei um ditado que diz assim, né? É muito cacique para pouca tribo. Aqui em Portugal tem muito chefe. Quem já foi numa instância aí? Não sei se a Maria Clara já percebeu isso. Tem muito chefe. Rapaz, todo mundo quer mandar. A autoridade espiritual não é chefe. A autoridade espiritual não manda, ensina, vai à frente, envia, habilita, cuida, mostra o caminho, coloca nas costas, leva, até que a pessoa aprenda, saiba andar por si mesmo. Tão lindo quando vê uma criança, estou vendo, a minha netinha aprendeu a andar, é tão lindo. O meu filho mandou o vídeo, que coisa mais linda, fica embasbacado, fica umas 500 vezes volta o vídeo, não volta o vídeo. Porque é demais. Você veja aquilo, é um processo. Assim tem que ser a nossa vida espiritual, é quando o irmão crescer, quando você irem participar, ministrar. Amém? Aleluia. Depois nós dançamos lá. Está ministrando os discípulos lá. Tatiana está lá, está no nome. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Então é isso. Chamados para a obediência à autoridade. 3.3, Sara. Cuidado com rebelião. 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 Né? Parece beberrão, né? Não. Rebelião. 12. Números 12. Quem se lembra de Números 12? Acho que deve ser os 15 versículos do número 12. O que acontece ali? Número 12, um capítulo curtinho. Sabe o que foi? O Moisés tinha 2 irmãos. Moisés era o mais novo, tinha 2 irmãos mais velhos. Como era o nome dos irmãos dele? Miriam e Arão. Aí o Moisés resolveu casar com uma etíope, uma morenona assim, que nem a minha. Moisés passou assim de uma mulata, né? E já cantou aquela música do Vinícius, olha que coisa mais linda, mas começou a cantar lá. E aí começou a perceber. A Miriam e o Arão começaram a perceber que Moisés estava de olho em alguma coisa. De repente Moisés traz a mulher para a casa dele, para a tenda dele, e como naquela época era normal, né? A poligamia, nem bigamia, a poligamia, Moisés casa com ela. E aí, se ela. Moisés estava correto? Eu honestamente eu não vou entrar no mérito da questão. A questão não foi de casar com mais uma mulher. A questão foi de casar com uma mulher que não era judia, que não era hebreia. Era essa a questão. Mas isso revela em analogia. Isso revela também, não é? em linguagem, figura de linguagem, em alegoria, de que Cristo também, Cristo nos salvou. Cristo não foi buscar só os judeus, Ele foi buscar todos. Hoje podem ser noiva do Cordeiro, amém? Todos. E aí acontece, Miriam e Arão se rebelam e dizem assim: não tem Deus falado também através de nós? Nós também somos autoridade, vamos botar ele de lado aí e vamos assumir a Assembleia, vamos assumir o povo aqui. E chama-se rebelião. Quem pode ler para nós aí, Números 12, não é? Dos versículos 1 em diante. Vamos ler aí, é importante ler esse texto, ok? E eu quero contar um testemunho para vocês, olhem bem para mim. Eu nunca me rebelei, nunca criei ministério, nunca criei problema. Já tive assim, sabe aquele negócio de se estimular? Olha, Nani, sabe? Agora é sua vez. Pega o negócio aí. Já tive situações amadas, de escândalo, fragilidade. Agora você pensa em construir o meu ministério na fragilidade de um irmão. Pare. Nem que seja uma queda, um deslize. Eu construí o meu trabalho através da desgraça de uma vida. Não tem como mais. Misericórdia.
Miserável homem que sou. A vida é uma bênção. Quero viver de paz. Quero ir para a igreja, fazer o meu ministério, ser pastor com a igreja, depois chegar em casa, comer uma comidinha gostosa, estar na minha família. Quando eu posso ir para um lugar, depois do restaurante, quando posso, vou tranquilo. Tomar lá meu sumo de uva, gostoso. Sem ser perturbado, sem perturbar ninguém. E aí, esperar o Senhor voltar. É Ele que vai me premiar. É Ele que vai me dar o galardão. Não vai ser homem nenhum. Agora os dois queriam fazer aí o nome em cima de uma fragilidade de alguém. Veja o que acontece aí. Números 12, encontrou, Felipe? Lembra nós, Felipe? Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda de encontro. Os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou faço com ele em sonhos, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Aí o Senhor retirou. Pensou, rapaz, o Senhor se retirar? Deixar a ira e se retirar? Cadê, né? Então, nós temos que servir um ao outro, orar pelo nosso irmão. Há muitas mazelas, amados, há muitas pessoas mal resolvidas, há outras que caem na vaidade do diabo, no laço de Satanás, deixam uma vaidade, um orgulho, altivez tomar conta, e se apropriam daquilo que não lhes é de direito. A autoridade espiritual significa eu me apropriar daquilo que não me é de direito. Deus abençoou, amém? Abençoou. Eu, graças a Deus, nunca dividi trabalho, nunca, qualquer pessoa pode aí se levantar, estou publicamente aqui falando, publicamente. Porque eu sempre mantive, e fui tentado, e tive elementos, tive documentos, tive razões para tomar decisões. Eu disse, não. Lembrei e me enchi de compaixão por pessoas que tiveram quedas e depois eu pude vir restaurar, eu pude ajudar a restaurar ao tal ponto, se for da vontade de Deus, colocar de novo no lugar e dizer, graças a Deus, eu ajudei o meu irmão a ser restaurado, a ser restabelecido, a ser renovado. Aleluia! Eu ajudei ele a crescer. Já estão 20 horas? 21 e 20. 21 e 20 já? Oh, amado. Então, uma conclusão. Vamos para a conclusão aqui. Submissão, então. Leiam. O que aconteceu com a... Sabe o que aconteceu com a Miriam? Ficou leprosa. Quando o Arão viu aquilo, ela tinha de lepra. Arão disse, por favor, Moisés, faz Deus voltar de novo aí. Aí nessa hora, tá vendo? Nessa hora o cara afina. Faz Deus voltar de novo, que ele sumiu. Aí vai Moisés orar, e aí o Senhor diz, vem cá, eu vou orar, ela vai ser curada, mas ela vai ficar 7 dias fora do arraial, como todos os leprosos que foram curados têm que ficar, para depois ser examinada, para ver se ela está limpa mesmo. Já pensou? Amados, toda vez que nós nos rebelamos, Deus nos deixa nu. A gente quer tirar no mesmo do outro, mas quem fica nu somos nós. E elas estão envergonhadas, ficar nula para as mulheres ser examinada pelo sacerdote. Era o sacerdote que examinava, já pensou? Lembra? Todo o capítulo 12 é importante.
E parece leia o restante em casa, por favor. Nós lemos lá até a página, qual que é? 70. Não, isso aí é? Não, até a página 68, não é? Isso. Até a página 68, que é o próximo capítulo, o próximo tópico é na próxima aula. Então, terminando. Conclusão da experiência de João. Estamos terminando aqui a economia de João no Novo Testamento, chamados para publicar a fé em João. Conclusão da experiência de João. Quem pode ler para nós? 4.1. João? Amadureceu. Em quantos anos, cara? 90 anos. João foi o quê? Escreveu os evangelhos, 3 epístolas, Apocalipse. Pastoreou? Recebeu o? Um dia vamos dar um abraço nele lá. E vamos agradecer. Amém, amados? Deus te abençoe você que está conosco nessa aula. Estamos encerrando por hoje. Amém? Que Deus dê graça e que possamos proclamar o Evangelho dentro desse Espírito de João, cheios do Espírito Santo do Senhor. Amados, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Posso ouvir um forte amém? Amém. A aula terminou. Posso ouvir um amém? Amém. Ei.